Olá, amados, graça e paz. Quando se fala na noiva preparada para o cordeiro, para as bodas, do qual haverá um casamento nas regiões celestiais, aonde várias coroas que estão segundo a unidade da fé se tornará coroa para o seu marido espiritual, aquele da qual não se importou de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aonde eles alcançaram a ressurreição excelente por perseverar segundo a fé, da qual ele se fez concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente no ventre da Virgem. Quando a palavra diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe para unir num só corpo, quando ele fez Adão, ali já a semelhança à natureza humana, já segundo o pecado, para que ele viesse cair segundo o tentador, para que conhecesse, já foi criado com o conhecimento da ciência do bem e do mal, mas como assim ele é o pai dos espíritos, ele forma a luz, o ferramenteiro, e faz absolutamente tudo. E ali, quando ele já sabia que Adão iria pecar, e ele ia deixar o seu pai e sua mãe espiritual, que é o próprio Deus Altíssimo ali com Cristo, do qual ele faz Eva para que ele não ficasse ali só com os animais, porque enquanto ele estava ali antes do tentador o tentar, a Bíblia diz que ele estava todos os dias na viração do dia, da onde ali ele ia deixá-lo por conta da desobediência, aonde deixa o seu pai e a sua mãe espiritual, e ele disse: não é bom que o homem esteja só, e lhe faz uma adjuntora, para que persevere com ele, da qual assim é compreensível quando diz que Eva seria a mãe dos viventes, mas não é, porque também é filha de Adão, e está como é o que chamamos da prostituta, da meretriz, aqueles que estão segundo filhos de Adão, da qual o próprio Jesus, quando ali na cruz, ele disse ali aquele que estava, eis aí a tua mãe, porque ele estava indo para o seu pai e sua mãe do alto, aonde até mesmo a virgem, que ali é filha de Adão também, haveria de receber o perdão segundo aquele que tem poder para perdoar pecados, porque ela também é filha de Adão. Também todo aquele que nasce segundo a meretriz, por isso a palavra nos diz, aonde ainda que um casal esteja num matrimônio aqui, quando se reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, os dois deixam o seu pai e a sua mãe para acrescentar a um só corpo, que é Jesus Cristo, Cristo ungido desde antes das obras mais antigas, e Jesus, o Verbo que se fez carne, de onde aqui nós estamos ainda no namoro, como um noivado, aonde aqueles que forem aprovados, aonde a palavra nos diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, aqueles que estiverem escolhidos para adentrar as regiões celestiais e haver um casamento, onde ele diz que muitos, ele perguntará: onde estão as suas vestes nupciais? Porque estarão nus diante dele. A vestimenta dos santos é o linho fino, da qual ele é aquele que nos veste com a devida vestimenta, que está relacionado não aquilo do que vestimos aqui segundo este mundo, mas segundo a veste dos santos, que são as obras, aonde só ele tem a vestimenta correta para aqueles que alcançarão o casamento na região celestial.
E mesmo porque ele é aquele que vai rejeitar como vai aprovar, assim ele procede. Não é como um casal onde um lhe dá a carta de divórcio, de repúdio, né, seja por algum problema, seja até mesmo através daqueles que ficam viúvos. E segundo a graça nós devemos consultar o Espírito Santo, porque não há comunhão de julgo desigual, né? Assim, aquele que estiver casado, não há comunhão de trevas com luz, mas sempre nos ensina que aqueles que devemos tolerar os mais fracos na fé e ganhá-los para Jesus. Mas se chega a um ponto onde são advertidos e não se arrependem dos seus maus caminhos, está sendo um empecilho para o ministério daqueles que perseveram em Jesus, se estiver sendo um empecilho, certamente podem conceder carta de divórcio, assim como já divorciei, porque estava sendo um empecilho para perseverar como um ministro de uma nova aliança, onde não queria seguir segundo o mesmo jugo, porque amava mais as coisas do mundo e não ao Senhor, do qual também não atribuo falta, não faço como Adão, foi esta que me deste por companheira, pois assim perseverei fazendo a melhor parte que é do Senhor, e nem a culpo, porque a finalidade nossa é converter aqueles que estão com a dureza do coração, mas existe uns que a palavra diz que ainda que tenhamos uma marreta, através daquele que é o ferramenteiro, aquele que tudo opera e executa, aquele que é o dono da obra, ele sabe entre aqueles que ele deve amolecer como aqueles devem endurecer. Por isso cabe a nós perseverar sempre aonde ele nos ensina também, que pensa que vim trazer paz, vim trazer fogo, dissensão, espada. De agora em diante, numa casa onde tem 5, 3 contra 2, 2 contra 3, nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai, e assim, porque se não estão todos segundo um jugo, um fardo suave e leve, segundo aquele que tudo opera e executa, não há comunhão de luz com trevas, de Cristo com Belial. Por isso devemos sempre perseverar. Ele disse: aquele que amar mais o seu filho, a sua filha, o seu esposo e a sua esposa, até mais do que mim, aquele que amar mais a sua vida do que a mim, não serve para ser meu discípulo, e nem tampouco pode ser aprovado, né, se tiver algum empecilho. Ele é em primeiro lugar, né, devemos buscar sempre ele em primeiro lugar, da qual ele nos concede as habilidades segundo as variedades de dons e ministérios, mesmo para não ficar somente com a família biológica, mas é através das muitas almas que vêm até Cristo, através daquilo que nós anunciamos, que se gera a família de Jesus, que é o Evangelho, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. É através do nosso bom testemunho que eles também vêm para Cristo, porque o inimigo sempre vai usar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão próximos de nós, porque, como ele já nos ensinou, até mesmo uma criança, ela já nasce com a devida desobediência, segundo o pecado de Adão, aonde ela deve ser aperfeiçoada, segundo aquele que nos ensina: admoestais os vossos filhos na presença do Senhor, para até quando estiver velho, lembrar das palavras das quais é a verdade, o escudo e broquel, do qual sabemos de homens que ainda estavam segundo a palavra, mas por ter naufragado no Espírito Santo, não perseveraram, assim como Davi, no momento ali onde não estava na batalha, não estava em espírito, e segundo a carne transgrediu contra o Senhor,
do qual ele faz a confissão no Salmo 51, ainda alcançou a misericórdia e benignidade. Mas segundo a transgressão da qual ele fez, houve consequências. O que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, assim como várias consequências das quais nós contemplamos naqueles que desfaleceram no espírito e deram vontade à carne. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.